Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente entra agora na terceira parte do Iluminismo. A gente avança nos pensadores iluministas, deixamos as Ilhas Britânicas e vamos finalmente entrar na França. Vamos começar a falar dos pensadores iluministas franceses. Tá? É importante. A gente entra agora nos fisiocratas. Os fisiocratas normalmente causam muita confusão. Tá? Muita gente pensa que o pensamento dos fisiocratas ele é igual ao pensamento dos liberais. Na verdade, não. Tá? Os fisiocratas é como se eles fossem uma versão francesa dos liberais, adaptada às características e ao modelo econômico dominante na França da época. A Inglaterra ela era um país que já estava em processo de industrialização. E é por isso que o Adam Smith e os outros liberais eles vão dar uma ênfase muito importante na produção industrial. Para eles, a produção, né, a riqueza industrial é o que move a economia. Para os fisiocratas, que eram do contexto francês, aí você tem que pensar como é que era a França nesse momento. A França não era um país industrial, a França era um país altamente agrário. Para a França, a coisa já anda um pouco diferente. Para esses pensadores franceses, a riqueza da sociedade ela derivava, de forma geral, da economia agrária, da produção agrícola. Para os fisiocratas, por exemplo, toda a produção industrial ela era uma consequência, ela era uma derivação da produção agrária. Então vamos lá pensar juntos aqui. Tá? Por exemplo, quando você vai fazer uma roupa de algodão numa fábrica, tá? De onde veio o algodão? O algodão ele vem de uma plantação, o algodão ele é uma planta. Tá? Por exemplo, o alimento vem de plantas. Então, por exemplo, carne, você vai precisar botar carne na mesa. A carne vem da vaca, pecuária, mas a vaca ela se alimenta do que você plantou. Então, mais uma vez, agricultura. Tá? Então, para esses pensadores, toda a produção de valor, de riqueza, vem da agricultura. O que a pecuária faz, o que a indústria faz, o que o setor de serviços faz é apenas transformar, processar, adaptar, dar um novo destino àquilo que foi originado da agricultura. A agricultura, na visão dos fisiocratas, era a única atividade humana realmente produtora de riqueza nova. O resto poderia ser um incremento, uma multiplicação, uma transformação, uma adaptação, mas a riqueza nova, normalmente, era vinda da agricultura na visão fisiocrata. E aí você vai pensar, mas por que esses caras eles eram confundidos ou considerados os liberais franceses? Porque eles tinham uma visão também similar aos franceses de que a não intervenção do Estado na economia era fundamental. Quanto menos o Estado se metesse nos assuntos pessoais das pessoas, em como elas lidavam com o seu dinheiro, melhor. Tá? Porque as pessoas, mais uma vez, eram racionais e saberiam escolher por si só o que era melhor para elas, então não precisa de um governante, de um governo, tentar dizer, olha, produz isso, faz aquilo, vende aquilo outro, porque as próprias pessoas elas já sabem o que elas querem, quais são seus objetivos, e elas já trabalham em prol disso. Tá? A frase que vai simbolizar o pensamento fisiocrata é essa frase que está citada aí, entre aspas, na primeira linha desse slide. Está citada em francês, eu não falo francês bem, mas a frase diz mais ou menos o seguinte: laissez faire, laissez aller, laissez passer, le monde va de lui-même. Que significa laissez faire, deixar e fazer, laissez aller, deixar ir, laissez passer, deixar e passar. Le monde va de lui-même. O mundo vai por conta própria. O mundo caminha pelas próprias pernas. O mundo se vira sozinho. Então não precisa o governo, o governante, o Estado fazer acontecer, dizer o que as pessoas têm que fazer, o guiar, nem nada do tipo. Tá? O próprio mundo ele sempre teve aí se organizando, as próprias pessoas sempre estiveram aí se organizando. Se um sujeito vive numa ilha deserta na qual não há governo, ele sabe que ele mesmo vai precisar plantar o seu alimento para sobreviver. Não precisa ter um governante para dizer a ele o que vai fazer, porque ele, por conta própria, já sabe se virar. Como a ideia de que o governo não deveria influenciar
as atividades econômicas da sociedade era comum aos fisiocratas e aos liberais, muita gente considera aí esses fisiocratas como os liberais franceses. De fato, há uma influência liberal na França. Esses fisiocratas eles vão ler, eles vão consumir, eles vão conhecer o pensamento liberal a partir do Adam Smith e vão formular esse pensamento. Mas se você precisar marcar uma diferença numa prova, diferencie liberais e fisiocratas, né? Ou os liberais ingleses e os fisiocratas, você vai precisar enfatizar o fato de que os liberais veem o trabalho como produtor de riqueza e especialmente o trabalho industrial. Já no caso dos fisiocratas é a atividade agrícola. Juntos, tranquilo, entendido? Então, vamos resolver uma questãozinha aqui do Instituto Federal de São Paulo, questão de 2013, que a gente vai ter que conhecer aí essa diferença entre liberais, fisiocratas, enfim. Em 1776, Adam Smith lançou o livro A Riqueza das Nações, que apresenta as bases da economia clássica. Segundo o autor, o crescimento econômico de uma nação depende, vamos pensar juntos, da quantidade de ouro e prata que cada nação tem entesourados. Isso aqui está errado, porque acúmulo de ouro e prata era uma característica, era um elemento do pensamento mercantilista. Tá? Para o mercantilismo, o país era rico quando ele tinha muito dinheiro. Era só fabricar dinheiro que estava tudo tranquilo. E o dinheiro era fabricado com ouro e prata. Então, quanto mais ouro e prata tivéssemos, melhor estaria o país. E a gente sabe que, na verdade, o próprio ouro e a prata, o próprio dinheiro, na verdade, ele é um produto dentro de um mercado como qualquer outro. Ele tem um valor relativo em relação aos outros produtos. Então, se você tiver muito desse produto e comparativamente com outros, ele perde valor. Qualquer produto em abundância perde valor, tá? Inclusive o dinheiro. Letra B. Do dirigismo econômico feito pelo Estado, pois apenas ao rei cabe conduzir sua nação. Dirigismo aqui vem de dirigir. Dirigir no sentido de direcionar, não tem nada a ver com automóvel. Direcionar de guiar a direção, de apontar a direção. Deveria ser o governo, o Estado, quem deveria dizer o que as pessoas deveriam fazer. Essa é a característica do pensamento liberal? Óbvio que não. Tá? Nisso eles se aproximam dos fisiocratas, aí laisser-aller, laisser-passer, laisser-faire, né? Deixa a própria sociedade se organizar por conta própria. Letra C. Da natureza, pois terras áridas e clima desfavorável não trarão boas colheitas. A ênfase nas colheitas, na agricultura, era característica fisiocrata. O que ele está pedindo aqui é uma característica do pensamento liberal de Adam Smith. O liberalismo não está preocupado muito com a agricultura, ele está preocupado com a produção industrial. Da produtividade do trabalho em função de seu grau de especialização. É exatamente isso, tá? É o trabalho, é a questão da teoria do valor trabalho defendida pelo Adam Smith e especialização aqui, porque um trabalho, por exemplo, genérico não produz tanta riqueza quanto um trabalho especializado. Um trabalho agrícola não produz tanta riqueza quanto um trabalho industrial. Tá? Então, uma função mais especializada, maior divisão do trabalho. Tá? Você vai numa indústria, você tem uma divisão muito grande do trabalho. Cada trabalhador ali, ele faz uma etapa do trabalho. Lembra lá daquele exemplo, daquele texto que a gente leu da produção de alfinetes? Um desenrola o arame, o outro o retifica, o outro faz as pontas, e aí você fabrica os alfinetes. Então, quanto mais especializado for o indivíduo na execução de uma única tarefa dentro de uma divisão do trabalho, maior vai ser a produtividade, maior vai ser a riqueza. Letra E, do comércio altamente desenvolvido através das companhias de comércio. Companhias de comércio era característica no mercantilismo. Monopólios também, monopólios estatais também eram características do mercantilismo. Então só sobra mesmo a letra D de dado. Será que é essa a resposta? Exatamente essa a resposta, D de dado. Questão simples, né? Bem facinha. Vamos para o próximo pensador. Próximo pensador francês, chamado de François-Marie Arouet, o nome mais popular pelo qual ele ficou conhecido, Voltaire. Era um grande pensador francês, uma importância fundamental, uma importância ímpar. Por quê? Ele era um grande crítico do absolutismo tradicional, do absolutismo de direito divino, tá? Ele era um grande crítico do absolutismo de direito divino. Por quê? Ele era fortemente anticlericalista. O que era esse anticlericalismo? Anti-contrário, clericalismo, clero. Clero são os padres da igreja. Tá? Então, muita gente argumenta que Voltaire seria ateu.
tá? Que ele falaria contra Deus. Eu não tenho esse entendimento, vários pensadores não têm esse entendimento. Muita gente acredita que, na verdade, Voltaire não era contrário à ideia de Deus, mas contrário à ideia de religião. Porque para ele a religião era uma criação humana e completamente corruptível, tá? Para mim, a prova de que ele não era um ateu é porque ele falou muito mal da igreja em diversos momentos da vida. Tá? Ele falava muito mal de muita gente, na verdade. Ele era considerado um polemista. Tá? Ele arrumou briga. Opa, não sei por que isso apareceu. Ele era um polemista, ele arrumava briga com muita gente, inclusive com a igreja. Mas no momento derradeiro de sua vida, quando ele estava já no seu leito de morte, ele manda chamar um padre para se confessar, pedir perdão pelos pecados e poder fazer a passagem, né, de forma pacífica e com a cabeça mais leve. Então, alguém que não acreditasse em Deus de forma completa, né, não pediria um confessor, não faria uma confissão ali no momento derradeiro da vida. O fato é que ele reclamava muito da religião, porque, segundo ele, né, desde a Idade Média até o momento em que ele estava lá vivo falando as suas ideias, o clero ele usava muito a religião em benefício próprio. Tá? Existia legislação específica para o clero não se subordinava às mesmas leis gerais que todo mundo se subordinava. O clero tinha um poder, uma influência muito grande dentro da França de estabelecer a censura do que era dito pelas pessoas. Tá? Então, ideias que fossem consideradas contra a igreja, contra Deus, contra a moral, contra os bons costumes. E aí, quem dita o que era moral e bons costumes nessa época? Os padres. Né? Essas ideias elas poderiam simplesmente ser proibidas de circular. Você poderia ter um livro ou um jornal, alguma coisa assim do tipo censurada e não poder falar o que você pensa se um padre considerasse que você estava atentando contra a moral e bons costumes. Acontece que, segundo Voltaire, muitos desses padres também já não respeitavam a moral e os bons costumes, tinham comportamentos imorais. Então você vê que, para Voltaire, esse anticlericalismo aí ele está muito associado com a defesa das liberdades, em especial liberdade de opinião e de expressão, cada um poder pensar o que quiser, ainda que isso seja contra a moral e os bons costumes, e principalmente poder falar essas coisas, ainda que seja contra a moral e os bons costumes. Tem uma frase que normalmente é atribuída a Voltaire, ela é erroneamente atribuída a Voltaire. Se você procurar lá agora no Google, tá? Você vai encontrar milhares de sites que dizem que essa frase é de Voltaire, porque um site copia do outro, copia do outro, copia do outro, então tem milhões de pessoas falando a mesma coisa, mas todas elas copiaram de uma fonte errada. E essa fonte é um livro lá do começo do século XX, tá? Em que uma escritora falava sobre o pensamento de Voltaire, e ela tentou sintetizar as ideias de Voltaire com a seguinte frase: posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas morreria para que você tivesse o direito de dizer. Posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas morreria para que você tivesse o direito de dizer. Se você for procurar essa frase em todos os escritos de Voltaire, você nunca vai encontrá-la em lugar nenhum. Ela nunca foi dita por Voltaire. A ideia, na verdade, é o que importa, né? E a escritora que atribuiu essa frase a Voltaire, na verdade ela não atribuiu a Voltaire, mas ela estava tentando explicar o pensamento de Voltaire e muita gente não entende. Né? Acha a frase tão boa que começa a exemplificar o pensamento voltairiano a partir dessa frase e aí acaba se popularizando essa ideia de que a frase é dele. Tecnicamente a frase não é dele. Mas a ideia em si é boa, explica bem o que ele queria dizer. Tá? Para Voltaire, ainda que alguém não concordasse com ele, esse alguém não deveria ser censurado. Tá? Imagina o seguinte, ele pensa A, e o governo, assim como ele, também pensa A. Aí tem alguém que pensa B. Esse alguém que pensa B vai tentar falar essa ideia, contrariando a ideia dele, Voltaire. Só que, por acaso, o governo, nesse momento, concorda com Voltaire. Então, o governo vai lá e censura B. No pensamento de Voltaire, ele deveria se opor a essa censura e defender o direito do sujeito falar B, ainda que esse B seja diferente do A que ele está pensando. Por quê? Para Voltaire, a questão não é se o governo está defendendo uma ideia boa ou ruim, uma ideia certa ou errada, verdadeira ou falsa. Tá? A questão para Voltaire é, não deve ser o governo a determinar o que as pessoas podem ou não dizer. Este sujeito disse uma coisa muito terrível,
uma coisa muito bárbara. E se tiver um sujeito falando uma coisa extremamente preconceituosa, racista, homofóbica, ou preconceito contra pessoas com deficiência, ou contra pessoas estrangeiras, ou sei lá o quê. Se essa pessoa estiver falando uma coisa muito terrível, não deveria haver uma censura? Alguém não deveria impedir essa pessoa de falar coisas racistas, de falar coisas preconceituosas, homofóbicas? Para Voltaire, não. Para Voltaire, a melhor defesa, o melhor combate, né, contra ideias ruins é mais liberdade de expressão. Não é impedindo que a pessoa fale uma coisa racista que você combate o racismo para Voltaire, mas sim você falando coisas verdadeiras e coerentes, provando que o racismo é uma besteira. Então, tem um sujeito que é racista, não deve vir, para o pensamento de Voltaire, não deve vir o governo e censurar esse cara e falar assim, cala a boca, você não pode falar coisas racistas. Para Voltaire, tem que vir outros indivíduos falando coisas que não são racistas, combatendo o racismo através das outras ideias, explicando bem por que o racismo é uma besteira, e aí, pro pensamento voltairiano, como todos os seres humanos são racionais, pensa sempre, lembra sempre que a gente está falando de iluminismo. E todos esses pensadores esbarram no mesmo ponto em comum. Para todos eles, o ser humano é racional acima de tudo. Tá? Então, para Voltaire, diante de uma ideia racista errada e uma ideia antirracista correta, as pessoas vão buscar a ideia correta porque elas são racionais. Tá? Não precisa o governo dizer para a pessoa, você não pode pensar isso porque isso é errado. Basta apenas dar a liberdade para que os indivíduos falem, né? Ainda que você tenha uma ideia ruim aparecendo num canto ou no outro, outros indivíduos com ideias boas, melhores, vão aparecer. E essas ideias boas, pela força da razão que todos os seres humanos compartilham, vão prevalecer no final das contas. O pensamento voltairiano, ele foi basicamente o modelo do pensamento liberal, do liberalismo político. Voltaire é considerado um liberal político. A propósito, Voltaire passou uma parte da sua vida porque sofreu perseguições políticas, já que falava mal de todo mundo, falava mal do governo francês, falava mal da Igreja Católica. O Voltaire ele acaba, então, sendo obrigado a fugir da França uma época e se refugia na Inglaterra. E lá na Inglaterra ele tem contato com esse pensamento liberal inglês, então muita gente o considera também um liberal por essa defesa da liberdade ampla de expressão. E o liberalismo que vai dominar a política europeia do século XIX, ela vai ser extremamente influenciada pelas ideias voltairianas, até o começo do século XX. Quando chega o nazismo é que isso é posto à prova. Tá? Muitos governos diziam, por exemplo, que não se podia censurar os nazistas, que não se podia impedir os nazistas de expor suas ideias racistas, suas ideias preconceituosas, porque isso era contrário à liberdade de expressão, isso era contrário ao liberalismo. Então, a forma de combater as ideias racistas do nazismo era divulgar mais ideias científicas corretas, antirracistas, que as pessoas seriam convencidas pela ideia que fosse melhor. Na prática, isso acabou não acontecendo, tá? Porque a gente acaba, no século XX, descobrindo uma outra ciência que até então era desconhecida no tempo de Voltaire, chamada psicologia, psicanálise. E, segundo a psicologia, a psicanálise, as pessoas elas não são tão racionais assim. Elas são muitas vezes muito mais guiadas pela emoção do que pela razão. Então, essa ideia de que boas ideias superam ideias ruins porque todo mundo é racional, ela acaba no século XX se provando falsa, porque nem sempre as ideias boas superam as ruins. Muitas vezes as ideias ruins superam as boas, porque as ideias ruins elas falam não para a razão das pessoas, mas falam para a sua emoção. E como os seres humanos são muito emocionais, são muito emotivos, às vezes eles acabam adotando posturas irracionais, porém que fazem bem para o seu lado emotivo, emocional. Tá? Pensamento político de Voltaire. Ele era monarquista, republicano, o que ele era? Uma coisa é certa, ele era anti-absolutista, esse absolutismo de direito divino. Muita gente fala que ele era republicano, embora também não haja nenhum escrito dele no qual ele fala assim, eu sou republicano, ou a república é a melhor forma de governo. Ele fala, por exemplo, do governo suíço, tá? Ele chegou a passar um tempo na Suíça também, porque foi perseguido por questões políticas na França. Então, antes de ir para a Inglaterra, ele passa pela Suíça. A Suíça tinha uma forma mais ou menos republicana de governo e ele fala bem desse governo suíço, né? Ele se posiciona a respeito do governo suíço. Muita gente, então, pensa que por isso ele seria um republicano. Mas ele também esteve num país que hoje em dia não existe mais, um país chamado Prússia. A Prússia não tem nada a ver com Rússia, não confunde, tá? Rússia ainda existe, Prússia não existe mais. Existiram esses dois países simultaneamente uma época, tinha uma Prússia e uma Rússia, tá?
A Prússia vai virar depois a Alemanha. A Prússia tinha uma forma de governo absolutista, mas não era o absolutismo de direito divino. Não era um absolutismo que dizia assim, eu rei sou rei porque Deus quis, por vontade divina. Eu rei sou rei porque isso é a coisa mais racional a se fazer, porque é a melhor forma de governo, porque eu, sendo rei, consigo guiar o país todo por um caminho racional e o avanço da razão ele acontece mais rapidamente. A Prússia, ela tinha um governo absolutista, mas de tipo bem específico, sobre o qual a gente vai falar no final desses slides aqui, tá? Que era uma forma de governo chamada despotismo esclarecido. Tá? Durante um tempo, Voltaire foi para a Prússia também, e ele vai viver lá na corte do rei prussiano, tá? O rei Frederico, e vai ajudar o rei Frederico a formular políticas públicas e tudo mais. Com o passar do tempo, ele acaba também se posicionando contra o rei, falando mal do rei da Prússia. O rei da Prússia era muito autoritário, não aceitava críticas e tudo mais, então Voltaire acaba sendo perseguido e obrigado a fugir da Prússia também. Então o Voltaire ele esteve em países monarquistas parlamentaristas, que era o caso da Inglaterra, republicanos, que era o caso da Suíça, e em monarquias de tipo despótico esclarecida, né? Despotismo esclarecido. E aí o Voltaire ele se adaptou muito bem a todas essas formas de governo. Ele era um sujeito muito maleável, né? Ele meio que sabia jogar com as cartas que ele tinha, manipular a situação a seu favor. Muito difícil então dizer que ele fosse só republicano, ou só parlamentarista, ou só favorável ao despotismo esclarecido. É muito nebuloso esse ponto, mas é bom você saber que ele flertou, que ele teve contato aí com todas essas formas de governo. Tá? Próximo pensador, esse é fundamental, que é o Montesquieu. Tá? Montesquieu era um nobre, mas embora fosse um nobre e se favorecesse com o absolutismo monárquico, o absolutismo de direito divino, ele criticava o absolutismo monárquico, porque ele dizia que todo homem investido de poder é tentado abusar dele. Tá? Imagina agora que você que está me ouvindo, tá? Você vai ter que fazer uma prova sobre esses conteúdos. E essa prova vai ser formulada por você, você vai fazer as questões. Essa prova vai ser corrigida por você, você vai corrigir depois do que você tiver colocado. E a nota dessa prova vai ser atribuída por você, você vai dar a sua própria nota. Será que você vai tirar uma nota alta ou uma nota baixa? É óbvio que você vai tirar uma nota alta, né? Por quê? Se você tiver o poder de formular as questões, de corrigi-las e de atribuir uma nota depois, você obviamente só vai fazer perguntas que você mesmo saiba responder e você vai tender a corrigi-las com uma mão mais leve, com uma tendência mais menos exigente, né? mais condescendente. Então, no final das contas, se você tiver todo esse poder em relação à prova, você vai usar esse poder para se beneficiar dele. É o que vai dizer Montesquieu, que todo homem investido de poder é tentado abusar dele. É por isso que, para Montesquieu, quanto menos poder o rei tiver, melhor. Quanto menos poder o rei tiver, melhor. Tá? O poder mais importante de todos para Montesquieu é o poder de criar leis. Tá? O poder de criar leis é o poder legislativo. Para Montesquieu, esse poder ele não deveria estar nas mãos de um único indivíduo. Tá? Porque esse indivíduo, ao criar a lei, né, para o pensamento de Montesquieu, a lei é a base de tudo. A lei é o rei. Tá? No absolutismo, o rei é a lei. O rei é a lei. O rei fala, quero isso, todo mundo tem que fazer. Tá? Se ele olha para uma parede branca e fala, é amarela, todo mundo vai ter que concordar que é amarela, porque ele o rei é a lei, a vontade dele é a lei do país. Para Montesquieu, a lei é o rei. A lei deve ser respeitada de forma absoluta, assim como na época se respeitava o rei de forma absoluta. Para Montesquieu, a lei é que deveria ser respeitada de forma absoluta, de tal modo que se o rei não cumpre a lei, o rei deveria ser retirado do poder, o rei não deveria ter o direito de desrespeitar a lei. Então, deveria existir uma lei que não é feita pelo rei e o próprio rei é obrigado a respeitá-la. O que o rei faz então? O rei ele apenas executa os comandos que a lei traz. O rei vai ser o chamado poder executivo. Por último, por favor, nunca me diga que o judiciário julga a lei. O judiciário não julga lei, o judiciário julga pessoas. Pessoas que não cumpriram, que desrespeitaram a lei. Tá? Vamos falar melhor sobre esses três poderes aqui, mas poderes executivo, legislativo e judiciário são os três poderes que hoje, por exemplo, formam e organizam o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é dividido em três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Né? Na verdade, os três poderes são poderes do Estado,
mas que são exercidos por pessoas ou grupos diferentes para que não haja abusos. Tá? Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho melhor. Primeiro, quem ocupa cada cargo? Quem ocupa o legislativo, quem ocupa o executivo, quem ocupa o judiciário? Tá? O legislativo é ocupado por deputados federais e senadores, ou por deputados estaduais ou por vereadores. Tá? São governos diferentes, são instâncias, são níveis de governo diferentes. Eu não vou falar desses níveis de governo agora, quando a gente entrar em independência dos Estados Unidos, a gente fala sobre federalismo, e aí você vai entender. Mas basicamente, num primeiro momento, eu não estou preocupado que você diferencie um deputado federal de um estadual, ou um deputado estadual de um vereador, ou um vereador de um senador. Nesse momento, agora, não é importante. Saiba apenas que esses caras, eles têm o poder de fazer leis. O executivo é ocupado pelo presidente da República, pelos governadores dos estados e pelos prefeitos, simultaneamente. A cidade do Rio tem um prefeito, a cidade do Rio fica no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem um governador, e o estado do Rio de Janeiro fica no Brasil, que tem um presidente. E esse é o poder executivo. Por fim, temos o poder judiciário. Tá simplificado pra caramba aqui, do lado direito da sua tela, mas basicamente é isso, tá? Você tem os juízes, tá? De forma unitária, cada comarca tem lá o seu juiz individual, né? Tem os tribunais estaduais e tem o Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer uma primeira distinção aqui. No Brasil, legislativo e executivo são poderes políticos. O que eu quero dizer com poderes políticos? É que para o sujeito fazer parte do legislativo e fazer parte do executivo, ele tem que ser eleito, ele tem que ser votado pelas pessoas e ele fica lá de forma temporária. Já o judiciário é um poder não político, porque os sujeitos que fazem parte do judiciário, eles não são eleitos. Normalmente um juiz ele faz uma prova para se tornar juiz. Ele faz uma prova de conhecimentos, mostrando que ele tem bastante conhecimento sobre as leis e tudo mais, e a aplicação das leis. E aí, vamos supor que no estado do Rio de Janeiro tenha uma vaga para juiz, aí fazem uma prova, né? Milhares de pessoas de todo o Brasil podem tentar fazer aquela prova no mesmo dia, na mesma hora. Quem tiver a nota mais alta passa e vira o juiz daquela comarca ali. Mais ou menos assim que funciona. Depois que o sujeito ele é juiz, né, à medida que ele vai crescendo e vai passando o tempo e tudo mais, ele pode chegar a se tornar desembargador. Os desembargadores eles fazem parte desses tribunais estaduais. Então, normalmente, você tem lá, vamos supor, 31 desembargadores num tribunal. E aí, o que acontece é que um desses desembargadores se aposenta. Agora você tem 30 desembargadores, mais 31 vagas. O juiz mais antigo do estado do Rio de Janeiro, ele tem o direito de, por ser o mais antigo, portanto mais experiente, ocupar aquele cargo, aquela vaga de desembargador no tribunal. A mesma coisa pode acontecer com os chamados tribunais superiores. Não existe só o Supremo Tribunal Federal, chamado de STF, embora seja esse o que mais apareça na mídia. Você vai muito comumente, muito facilmente, ouvir no Jornal Nacional, enfim, vai ler num jornal qualquer, falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Ele é o Supremo, né? Portanto, ele é o tribunal que está acima de todos os outros. Não há tribunal no país superior a ele, mas você tem, por exemplo, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Quem gosta muito aí de esportes sabe, né? Se não me engano, o STJD, ele julgou, por exemplo, para quem gosta do futebol, essa coisa polêmica, se o Flamengo é ou não tantas vezes campeão brasileiro quanto diz que é. Teve um ano, se não me engano, 87, em que o Flamengo teria que disputar com um outro time lá da Série B, né, da segunda divisão, e se recusou. E aí o título brasileiro daquele ano foi atribuído a esse time da segunda divisão. Mas o Flamengo fala, não, mas eu era o melhor da primeira divisão. Claro que eu ia ganhar da segunda divisão. Então, por isso que eu achei humilhante, não fui nem jogar. E aí o STJD fez um julgamento lá e falou que não, que o Flamengo não era campeão e tal. Mas aí, enfim, para os flamenguistas isso importa pouco, né? Mas você tem uma noção de como esses tribunais eles podem julgar questões esportivas, enfim, uma série de questões. Você tem tribunal militar, você tem tribunal eleitoral, você tem tribunal do trabalho, uma série de tribunais. Então, se você tiver que diferenciar legislativo e executivo do judiciário, o judiciário é o poder não político, enquanto o legislativo e o executivo são poderes políticos, são cargos eletivos.
Então, se você precisar lembrar disso, tá? É uma péssima forma de lembrar, mas vamos lá, vai que te ajuda de alguma maneira. O poder judiciário é o poder da Ju. Pensa na Ju. Tá? Sempre que a Ju aparecer, você sabe que a gente está falando do poder judiciário. Tá? Seja juiz, sejam aqui no caso dos tribunais estaduais, eles podem ser chamados também de tribunais de justiça, ou seja, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então sempre aparece uma Ju aqui, Ju e Ju. Tá? Falou da Ju, é judiciário, não vai ser nem executivo nem legislativo. Se isso te ajudar a lembrar, pronto, tá valendo. Acho uma péssima forma de lembrar, mas vai que te ajuda. Tá? Já para diferenciar executivo de legislativo é muito, muito simples. Como Montesquieu considerava que o poder de criar leis era um poder muito, muito poderoso, mesmo esse poder de criar as leis não deveria ficar nas mãos de um indivíduo só. O poder legislativo, o poder de criar leis, ele é sempre um poder coletivo. Percebe, tá? Vereadores, são vários aqui simultaneamente na imagem, deputados estaduais, são vários na imagem, federais e senadores, são vários na imagem. Então, você nunca vai ter dentro do legislativo, um deputado só, um senador só, um vereador só. Tá? Olha, por exemplo, se aquele cargo ele é simultaneamente ocupado por vários indivíduos. Quantos vereadores tem no Rio de Janeiro? Tem 60 vereadores, então é um poder coletivo. Quantos prefeitos tem simultaneamente na cidade do Rio de Janeiro? Um só. Então, prefeitura é um cargo individual, tá? É um cargo executivo. Câmara de Vereadores é uma junção de vários vereadores, é coletivo, é legislativo. Acho que isso facilita um pouco a sua vida. Tá? Vamos pensar um pouquinho melhor aqui sobre como é que funcionam esses diferentes cargos. É muito comum que antes de estudar isso pela primeira vez, os alunos eles tenham uma noção de que o presidente da República, seja qual for, em qual época você estiver falando, de qual país seja, né, muitos alunos pensam que o presidente da República ele é uma espécie de rei absolutista, que o presidente da República ele pode passar uma lei para determinar alguma coisa. Né? Eu sou o presidente da República e eu quero aumentar o investimento em saúde, educação e segurança. Eu vou lá e pronto, coloco mais dinheiro em saúde, educação e segurança. Tecnicamente não é assim que funciona. Quanto dinheiro vai ser gasto em saúde, educação ou segurança num país num determinado ano? Quem determina isso é uma lei. É a lei de orçamento ou lei orçamentária. Olha só que interessante, lei de orçamento é uma lei, é criado pelo poder legislativo. Portanto, um presidente da República ele não decide sozinho quanto dinheiro ele vai gastar em saúde, educação e segurança. Ele é o responsável por propor isso. Tá? Quando chega, por exemplo, o final do ano, lá para outubro, novembro, o presidente ele manda para o Poder Legislativo um projeto de lei orçamentária, falando, olha, eu gostaria de, no ano que vem, gastar tantos bilhões em saúde, tantos bilhões em segurança, tantos bilhões em educação. O Poder Legislativo pode ou não concordar com aquilo, pode ou não autorizar aquilo, pode inclusive modificar essa lei orçamentária. E aí não importa o quanto o presidente queira, ele não é autorizado a desobedecer essa lei orçamentária. Ele é obrigado a se manter ali no que aquela lei orçamentária diz. No final das contas, então, ainda que esse presidente considere, por exemplo, que investir mais em saúde, educação e segurança é bom para o povo, ou seja, ele pega o dinheiro, desrespeita a lei de orçamento e investe mais em saúde, educação e segurança. Foi por um bom motivo, né? Ele fez uma coisa que todo mundo considera boa. Isso é motivo para impeachment. Real, sério mesmo. Tá? Por quê? Não importa o que o presidente acha ou não bom. Tá? Mas o presidente foi eleito para governar pelo bem da sociedade? Sim, e os deputados e senadores também foram eleitos. Veja a importância de escolher deputados e senadores. Tá? Então, quando um deputado e senador, ou quando os deputados em conjunto e os senadores em conjunto estabelecem uma lei orçamentária dizendo, olha, o dinheiro gasto em saúde, educação e segurança tem que ser esse, se o presidente, ainda que ele queira fazer o bem de todos e usar um valor a mais diferente, ele está incorrendo em crime de responsabilidade. Ele está desrespeitando a responsabilidade fiscal, orçamentária do país e pode sofrer um impeachment. Tá? No final das contas, o poder do presidente não é tão poderoso assim se comparado com o poder do legislativo
seja a Câmara de Deputados, seja Senado, tá? Para você ter uma ideia, uma metáfora que explica bem como é que funciona isso. A gente é o país Brasil, tá? E a gente está aqui nesse ponto A da nossa história. E a gente quer vir aqui para o ponto B da nossa história. Uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais organizada, mais honesta, com maior crescimento econômico, enfim, a gente quer chegar aqui, tá? Quem é que determina o caminho para a gente chegar aqui? É o presidente? Não. Quem determina o caminho são os legisladores, tá? É como se esse caminho fosse o trilho de um trem. Imagina aqui o trilho de um trem. Tá? Um trem, ele pode andar fora desse trilho? Eu, como maquinista do trem, eu posso dizer assim, ah não, esse caminho está errado, eu vou pegar esse outro caminho aqui. E aí o maquinista ele tira o trilho do trem, o trem do trilho, perdão, e faz outro caminho. Isso é possível? Não, isso não é possível. Tá? Imagina o maquinista do metrô, ele fala assim, ih, tem uma composição parada à frente, quer saber? Eu vou tirar o trem aqui que eu estou dirigindo no metrô de dentro do buraco do metrô, vou botar por cima da avenida principal da cidade, vou botar pela Presidente Vargas e vou andar com o trem em cima da Presidente Vargas. Não, isso não pode acontecer. Tá? O trem lá, a composição, ela é obrigada a andar no trilho. Quem é que coloca o trilho no chão? Quem é que constrói aquela ferrovia marcando o caminho? Os legisladores. O que o presidente faz? Ele é apenas o maquinista do trem. Como é que funciona isso? O maquinista quem decide se a velocidade vai ser mais alta, se vai ser mais baixa, se o trem vai frear, se o trem vai andar para frente, se o trem vai andar para trás. Quem decide isso é o maquinista, quem decide isso é o presidente. O presidente ele pode acelerar o nosso caminho, né? O nosso caminhar em direção àquele objetivo. Mas quem é que traça o objetivo? Ah, não, eu não acho B um caminho legal, eu prefiro vir aqui para C. Então eu vou fazer uma outra linha do trem nessa direção. O presidente pode fazer isso? O presidente pode fazer isso? Não, não pode. Isso aqui é errado e é proibido. Tá? O presidente ele é obrigado a se manter seguindo a direção estabelecida pelos legisladores. Tá? Outra coisa muito importante. O presidente ele pode fazer impeachment de deputado? Ele pode cassar mandato de deputado? Não. E os deputados, em conjunto, junto com os senadores, eles podem cassar mandato, fazer impeachment de presidente? Podem. Portanto, no final das contas, o que eu preciso que você entenda é que num país democrático, em que há divisão de poderes, em que prevalece a separação de poderes proposta por Montesquieu, o poder mais importante de todos não é o poder presidencial, mas sim o poder legislativo. Infelizmente, no Brasil, pela minha percepção individual, e aí eu não tenho uma pesquisa agora para te comprovar o que eu estou falando, mas pela minha percepção individual, o poder mais negligenciado acaba sendo o legislativo. Tá? Quando o eleitor vai votar, presta atenção nisso, esse ano a gente não sabe se vai ou não ter eleição, pela questão aí da quarentena, do corona, né? Mas na última eleição que a gente teve, 2 anos atrás, e na próxima eleição que a gente vai ter, é muito comum, né? A próxima eleição que a gente vai ter vai ser a eleição para prefeito. Não vai ser para governador e presidente. Isso já foi em 2018, tá? Agora a próxima eleição para governador e presidente só em 2022. Mas vamos supor que esse ano a gente tenha, né? Se por acaso conseguirmos superar a quarentena e a pandemia, vamos supor que a gente tenha a eleição para prefeito no prazo normal. É muito comum você ver as pessoas na rua, enfim, na sua própria casa, talvez você tenha percebido já isso, as pessoas discutindo sobre quem elas vão votar para prefeito. Ah, esse aqui é de esquerda, esse é de direita, esse é de centro, esse é de cima, esse é de baixo, esse é de dentro, esse é de fora, esse é melhor, esse é pior, esse é homem, esse é mulher, esse é velho, esse é jovem, esse é analfabeto, esse é doutor, enfim, tá? É muito comum você ver esse tipo de discussão sobre quem as pessoas vão votar para prefeito. Mas raramente elas fazem esse mesmo grau de aprofundamento na discussão sobre quem elas vão votar para vereador, ou sobre quem elas vão votar para deputado, senador, em quem elas vão votar para o legislativo. Existe uma pesquisa, eu depois posso procurar e linkar para vocês, de que uma grande parte, um grande percentual, algo como aproximadamente 80% dos eleitores não lembram em quem votaram nas últimas eleições para cargos legislativos. Ora, o que eu acabei de dizer para você minutos atrás é que o cargo legislativo ele é o mais importante de um país democrático. E é justamente o cargo que as pessoas não lembram em quem votaram. Caramba, como é que você pode cobrar boa conduta, bom comportamento, boas propostas do seu deputado se você não lembra em quem você votou para deputado? Tá? Teve inclusive um candidato a deputado anos atrás, eu acho que ele não está mais nem no poder, né? Em que ele dizia: você sabe o que faz um deputado? Não, nem eu. Vota em mim que eu te conto. Esse era o lema de campanha dele. Tá?
Essa foi a proposta de campanha que ele fez. Você sabe o que faz um deputado? Não, você não sabe, você eleitor não sabe. Eu, candidato, também não sei. Vota em mim que quando eu virar deputado eu te conto. Ele fez isso como se fosse uma piada e foi eleito. E na época ele foi praticamente um recordista de votos, né? Isso não foi no estado do Rio de Janeiro, mas enfim, a gente teve esse lema de campanha. Caramba, as pessoas quando votam num sujeito que explicitamente diz que não sabe o que faz um deputado, para ocupar o cargo de deputado, elas estão jogando o seu voto no lixo, né? Pode ser que elas estejam revoltadas, insatisfeitas com os inúmeros problemas que o Poder Legislativo tem apresentado. A maior parte dos casos de corrupção que a gente tem visto no Brasil ao longo dos últimos 30 anos envolvem muito diretamente, muito intimamente o legislativo, né? Uma boa parte, em alguns momentos, inclusive mais da metade dos legisladores, mais da maior parte dos legisladores, né? Envolvidos em casos de corrupção em diversos momentos da história brasileira. Fica difícil você ter um país mais honesto a partir do momento em que as pessoas não lembram em quem votaram, não sabem o que faz esse cargo. Esse é o cargo que diz quanto dinheiro vai ser usado em cada coisa no Brasil. Se as pessoas querem mais saúde, mais educação, mais segurança, elas têm que votar em deputados e senadores que proponham isso, né? Não basta votar num presidente, porque se o presidente lançar esse projeto de lei orçamentária, mas os deputados e senadores barrarem o projeto, não concordarem com o que o presidente quer, enfim, não tem como o presidente fazer a melhoria que ele prometeu na campanha, né? Isso é muito problemático também. A gente tem muitos candidatos a presidente, quando chegam, ou a governadores ou a prefeitos, enfim, muitos candidatos ao executivo prometendo nas eleições coisas que eles sabem que não podem cumprir, né? Em que eles sabem que eles não podem cumprir sozinhos, na verdade, né? Vote em mim para governador que eu pretendo melhorar a saúde. Só que aí a própria população vota em deputados que são contra o aumento de gasto na saúde. Caramba, o que esse governador vai ter que fazer? O que muitas vezes foi feito na história do Brasil? Os chefes de executivo, seja municipal, estadual, federal, isso pode ter acontecido em várias regiões do Brasil, em vários momentos diferentes. O que eles fazem é pegar dinheiro do governo, roubar em escândalos de corrupção para dar suborno para esses legisladores. O sujeito ele é, por exemplo, prefeito de uma cidade do interior do Amazonas, né? E ele prometeu, quando ele era candidato, que ele ia melhorar a saúde. Caramba, quando chega lá o momento de ele mandar o projeto, os vereadores votam contra o projeto, que aumenta as verbas para a saúde. O que normalmente esse prefeito faz, né? O que normalmente tem acontecido na história brasileira, é ele pegar dinheiro do governo de diversos setores de forma errada, de forma indevida, de forma corrupta. E aí ele chega para o vereador e fala assim, ó, toma aqui 1 milhão para você votar a favor do projeto que eu mandei para você, né? Então, no final das contas, o que serve como instrumento de convencimento para que os legisladores votem a favor de bons projetos para o povo, não é necessariamente o legislador pensar que aquele projeto é bom. Ah, eu vou votar nisso porque isso vai fazer bem para o povo. O que muito legislador pensa é o seguinte, eu vou votar nesse projeto aqui porque o prefeito da cidade, o governador do estado me prometeu que ele vai roubar uma grana e vai dividir comigo se eu votar do jeito que ele quer, né? Olha como isso é complicado. A gente ter um governo mais honesto no país não passa apenas por votar em presidentes honestos, em governadores honestos, em prefeitos honestos, mas principalmente, sobretudo, em votar em legisladores honestos. Até porque, como eu já te falei, prefeito não faz impeachment de vereador. Governador não faz impeachment de deputado estadual, presidente não faz impeachment de senador, mas os legisladores fazem impeachment do executivo, né? Então, o presidente tem pouca influência para controlar a corrupção no legislativo, mas o legislativo tem muita influência para controlar a corrupção de um executivo, por exemplo. Então, sem dúvida, né, o cargo legislativo ele é extremamente importante e ele é, no Brasil, extremamente negligenciado, tá? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Então, a gente já falou sobre os vários cargos aí, como eles se relacionam, tá? Vamos avançar agora para o chamado princípio da legalidade. Como eu falei no começo que a lei era o rei, que a lei era tudo que há de mais importante, isso vai ser, segundo Montesquieu, chamado princípio da legalidade. O princípio da legalidade é o que diz que liberdade é fazer o que a lei permite, tá? Liberdade não é fazer o que você quiser. Ah, eu quero ser livre, eu quero pegar uma arma e sair pela rua matando pessoas. Isso não é ser livre. Ah, mas o governo disse que eu não posso matar pessoas, eu estou sendo oprimido pelo governo. Não, você não está sendo oprimido por ninguém, né? Porque liberdade não é fazer o que você quiser, o que der na telha. Liberdade é fazer aquilo que não prejudica os outros, né? E aí, no final das contas, existem leis que dizem o que deve ser protegido, defendido. Por exemplo, a minha vida, né, eu, professor Caio, a minha vida ela tem que ser protegida.
E por isso você não tem o direito de me matar. E vice-versa. A sua vida tem que ser protegida, por isso eu não tenho o direito de matá-lo. Né? Então, a partir do momento em que existe uma lei dizendo é proibido matar pessoas, isso é uma limitação do que eu posso fazer, mas isso garante a minha liberdade. A liberdade de que eu vou continuar vivendo e podendo agir dentro do que a lei me autoriza. Tá? Diz o texto do Montesquieu. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste em fazer o que quer. Deve ter sempre presente em mente o que é a independência e o que é a liberdade. É o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem. Tá? Desculpe, eu acho que eu botei a frase aqui meio fora da ordem, mas basicamente é isso que ele quer dizer. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que as leis proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Se eu tenho o direito de matar os outros, eu não sou mais livre, eu sou menos livre, porque isso implica que os outros também teriam o direito de me matar. Tá? Então, no final das contas, liberdade é respeitar as leis e fazer aquilo que as leis autorizam. Esse trecho do texto ele é retirado de um livro muito famoso de Montesquieu, que é o principal livro que ele escreveu em vida, tá? Não é o único, mas é o principal livro que ele escreveu em vida, no qual ele fala sobre a separação dos poderes. É um livro chamado Do Espírito das Leis. Do Espírito das Leis. Tá? Vai dizer o Montesquieu, complementando essa ideia de princípio da legalidade. A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Por isso que quando um sujeito fala eu vou me comportar desse jeito e desrespeitar uma lei, porque eu quero ser mais livre, eu quero ter a liberdade de fazer aquilo que a lei proíbe, ele está fazendo uma injustiça para uma pessoa, né? Por exemplo, matando uma pessoa indevidamente, ele está fazendo uma injustiça para aquela pessoa. E com isso ele faz uma injustiça a toda a sociedade. É por isso que quando uma lei é desrespeitada, o indivíduo que desrespeitou essa lei, ele precisa ser punido pelo bem da sociedade. Tá? Então, por exemplo, se um indivíduo pega uma arma e atira contra você, tentando te matar, suponha que ele não conseguiu alcançar êxito, ele não conseguiu te matar. E você fala, não, tudo bem, eu perdoo. Tudo bem, você pode ter perdoado, mas ainda assim, esse sujeito que fez uma tentativa de homicídio, ele vai ser processado pelo Ministério Público. O governo vai fazer um processo contra essa pessoa, ele vai ser julgado pelo judiciário porque ele fez algo grave contra a sociedade. Ainda que você, individualmente, perdoe a pessoa que tentou te matar, a sociedade não perdoa. Né? E aí, por isso que existe um processo, independentemente da sua vontade individual. Não depende da vontade do indivíduo, né, a execução de um processo penal para punir alguém que comete um delito, alguma ação indevida. Uma questãozinha aí, seguindo aquele texto. Aquele textinho que estava ali, eu tirei dessa questão do Enem. Tá? A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito, letra A, ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. Não, ele não está falando sobre tomada de decisões por si mesmo, mas sim sobre respeito às leis. Tá? Letra B, condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Se você se comporta conforme as leis, ou seja, seguindo a forma, conforme significa seguir a forma, tá? Se você se comporta conforme as leis, seguindo as leis, ok, você está sendo livre. Tá? Liberdade é isso, não é fazer o que você quiser. Letra C, possibilidade do cidadão participar no poder, e nesse caso, livre da submissão das leis. Ninguém está livre da submissão das leis, nem o próprio presidente, nem o próprio governante. Isso é uma coisa que o Montesquieu vai se esforçar para dizer, que todos estão sujeitos à lei. Letra D de dado, livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. Ou seja, o cidadão pode fazer o que ele quiser, mesmo que seja proibido, desde que ele saiba que aquilo vai ter uma consequência negativa? Não, para ele, isso não é liberdade, está errada a letra E. Letra D. Letra E agora. Direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais? Não, de acordo com a lei. A lei ela não é pessoal, a lei ela é coletiva. Letras A, C, D e E estão erradas. Letra B é a correta. Vamos ver se é esse mesmo gabarito? É esse mesmo gabarito. Gente, a gente encerra Montesquieu. Eu entrarei agora em Jean-Jacques Rousseau, mas Jean-Jacques Rousseau é um tema mais longo. Deixo para falar dele na próxima aula. Por hoje é só. Fiquem bem. Beijos, abraços e não esqueçam de lavar bem as mãos.